Neste vídeo vamos calcular a primitiva imediata que estamos aqui a visualizar. É, no entanto, uma primitiva imediata que não é simples no sentido de não se enquadrar diretamente com nenhuma fórmula que possam ter eventualmente à mão na tabela de primitivas imediatas que vos acompanha. Mas o que se vai fazer é separar esta primitiva em duas e depois de o fazer vai-se tornar tudo muito mais fácil. Não se esqueçam da regra básica nas primitivas. Ora, cá está. Nós podemos separar esta primitiva em duas. Fica a primitiva de x sobre raiz de 4 menos x ao quadrado menos a primitiva de 1 sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. Portanto, separamos esta fração em duas frações e agora o que se vai fazer é primitivar cada uma delas. Não se esqueçam da regra de ouro nas primitivas imediatas, é saber derivar muito bem. Se não é esse o caso, antes de se lançarem neste assunto, tratem de resolver umas 20 derivadas seguidas, sempre acompanhados das soluções, e depois vão ver que a certa altura já sabem as regras de derivação de cor e que já é mais fácil ter ideias. Portanto, como estava a dizer, vamos primitivar primeiro esta função e depois primitivar a outra. Comecemos então com a primitiva de x sobre 4 menos x ao quadrado. E o que é que nós queremos fazer? Queremos escolher a fórmula certa, a forma de primitivação certa para aplicar. E nós aqui temos uma raiz quadrada. Temos uma raiz quadrada e se olharmos para a tabela de primitivas imediatas que temos à mão, de certo vai lá aparecer esta regra, que é a primitiva de f' sobre raiz de 1 menos f ao quadrado, que é igual a arco seno de f, mais uma constante real. Portanto, a primeira ideia poderá ser esta, mas a ser isso, se esquecermos aqui o 4, não é o 4 que vai estragar a fórmula, que nos vai impedir de aplicar a fórmula. O 4 vamos ver que até se vai poder resolver, passá-lo para fora, por exemplo, com determinadas técnicas. Mas nós aqui, se olharmos para o f, para termos aqui um f ao quadrado, ora aqui o f teria que ser o x. E o f a ser o x, a sua derivada vai ter que ser 1, que a derivada de x vai dar 1 e não x como aqui aparece. Quer isto dizer que, a ser esta fórmula a fórmula a aplicar, o f teria que ser o x e a derivada de x tinha que ser 1, mas como aqui está este x, já ficamos logo com a hipótese afastada de ser esta a fórmula a aplicar. Portanto, é o primeiro pensamento que vamos desarmar. Qual é que é o segundo pensamento? Sempre que não dá para aplicar uma primitiva imediata, para aplicar a forma do arco seno numa primitiva imediata que tenha uma raiz quadrada, o segundo pensamento vai ser logo para a fórmula da potência, para a regra da potência, que é uma regra que se aplica muitas vezes, que relaciona uma potência de expoente P com a derivada da base da potência, que neste caso é o f, e nós aqui olhamos para isto e isto não tem nada a ver com isto. Portanto, é o primeiro pensamento, não tem nada a ver, mas vamos ver que com dois passos já vai passar a ter a ver e muito. E que passos são estes? Ora, não nos podemos esquecer que a raiz quadrada de um número é esse número elevado a 1 meio. E, portanto, nós aqui fizemos logo isto, escrevemos no lugar de 4 menos x ao quadrado, a raiz de 4 menos x ao quadrado ficou 4 menos x ao quadrado elevado a 1 meio. Ora, cá temos a potência e depois também temos que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a levantada a n. Se aplicarmos esta regra da direita para a esquerda, vamos ficar com isto que estamos a ver. Ou seja, nós estamos a dividir por 4 menos x ao quadrado elevado a 1 meio, é o mesmo multiplicar por 4 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio. Note-se que aqui o sinal passou de 1 meio para menos 1 meio. Aplicamos esta fórmula da direita para a esquerda. E ficamos então, agora sim, com rigorosamente o aspecto que pretendíamos. Uma função elevada a p vezes a sua derivada. Mas será que a derivada de 4 menos x ao quadrado é igual a x? Bom, vamos ver. A derivada de 4 menos x ao quadrado está aqui a dizer que é menos 2x. Isto com base em quê? Com base na regra de derivação de uma soma. Podemos fazer a derivada da primeira mais ou menos a derivada da segunda. Portanto, fazemos a derivada de 4 menos a derivada de x ao quadrado. A derivada de 4 é 0. A derivada de uma constante k é igual a 0. E a derivada de x ao quadrado, com base nesta regra, fica simplesmente 2x. Portanto, o expoente passa para trás a multiplicar e depois baixa o expoente uma unidade. Portanto, aqui baixamos, passamos o 2 para trás, fica 2 vezes x levantado a 2 menos 1, fica 2x. Portanto, a derivada que nós precisamos não é de x aqui atrás, precisamos de menos 2x. Mas isso também se resolve. Há uma regra que nos diz que nós podemos colocar, quando temos uma primitiva a multiplicar, quando temos a primitiva de uma constante vezes uma função, ficamos com a constante
vezes a primitiva da função. E por isso o que é que se fez aqui? Acrescentou-se o menos 2, que era isto que precisávamos, para ficar rigorosamente menos 2x, porque nós estamos a fazer é trabalhar arranjar maneira de obter rigorosamente esta forma, a derivada de uma função vezes a função elevada a p, e portanto acrescentou-se aqui o menos 2 e compensou-se atrás da primitiva, multiplicando por menos 1 meio. Note que este passo é válido, porque se nós quiséssemos agora passar este menos 2 cá para fora, com base nesta regra poderíamos fazê-lo, e ficava menos 1 meio vezes menos 2, que é igual a 1, e dava precisamente o que está aqui em cima. Mas nós não queremos passar este menos 2 para trás, nós queremos mas é observar que a expressão que temos aqui não é mais do que f' vezes f levantada a menos 1 meio, portanto o f é 4 menos x ao quadrado, a sua derivada é menos 2x, e temos aqui o expoente p, que é menos 1 meio, e por isso esta forma está mesmo prontinha a aplicar, com o f igual a 4 menos x ao quadrado e com o p igual a menos 1 meio, e vai ficar, portanto, menos 1 meio do f elevado a p mais 1 sobre p mais 1. Portanto, note-se o que é que se fez aqui. Aqui a forma diz que fica o f' desaparece totalmente, portanto fica o f elevado a p mais 1 sobre p mais 1, mas dá-se o caso de menos 1 meio mais 1, portanto o p é menos 1 meio mais 1 dá menos 1 meio mais 2 meios, que é 1 meio, dividimos igualmente por 1 meio e ficamos com isto que aqui está. Passo seguinte, simplificar este 1 meio com este 1 meio vai dar 1 e fica, portanto, este menos que sobra, fica menos 4 menos x ao quadrado elevado a 1 meio mais o C1 pertencente a R, eu aqui chamei-lhe C1 e não lhe chamei o habitual C, porque nós não nos podemos esquecer, ainda temos mais que fazer, temos ainda que trabalhar esta segunda expressão e é isso que vamos fazer de seguida. Portanto, depois de calcularmos esta segunda expressão, note-se que aqui está a subtrair por ela, nós vamos calcular esta primitiva em cálculos auxiliares e depois então vamos ficar com a primitiva final. Vamos a isso então. Ora, aqui temos esta primitiva para calcular. Agora sim faz sentido lembrarmos da forma da primitiva do arco seno de f, porque temos uma raiz quadrada e se tomarmos o f como sendo x, ora, o x', a derivada de x, vai dar 1. Portanto, isto está tudo bem, só tem um problema, que é o 4. E é esse problema que vamos resolver. Vamos arranjar a maneira de nos enquadrarmos nesta fórmula ao ponto de fazer aparecer aqui um 1. E como é que isto se pode fazer? Pondo o 4 em evidência no radicando da raiz, portanto, por baixo da raiz. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes menos x ao quadrado sobre 4 vai dar x ao quadrado. E agora temos que forçar este 4 para fora. Como é que o vamos fazer? Com base na regra de que a raiz do produto é o produto das raízes, podemos fazer raiz do primeiro, do 4, vezes a raiz da segunda expressão. Cá temos então. E a raiz de 4 é 2. E agora podemos passar o 2 para fora, portanto fica 1 meio. Nós aqui temos 1 meio neste denominador, temos aqui um 2 no denominador, passa para fora 1 meio. E isto com base nesta fórmula aqui, que nos diz que quando temos uma primitiva de uma constante vezes uma função, podemos passar a constante para fora. Este 1 meio já passou para fora. E agora queremos primitivar esta expressão que já está muito mais próxima da forma que dispomos na tabela de primitivas imediatas. O que é que se vai fazer então? Ora, aqui o que se fez foi, colocou-se o x ao quadrado sobre 4 na forma de função ao quadrado. Ora, note-se que fica x meios ao quadrado. Portanto, x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, quando fazemos a potência da divisão, é a divisão das potências, portanto, fica x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, dá x ao quadrado sobre 4. E com isto, o que é que nós temos? Acrescentamos ainda aqui em cima, precisamente, um 1 meio. Porquê? Porque a derivada de x meios vai ser igual à derivada de 1 meio de x, que é igual a 1 meio. Isto com base nesta forma, que nos diz que uma primitiva de uma constante, a derivada de uma constante vezes x, fica simplesmente a constante. Nós aqui temos 1 meio vezes x, e a sua derivada vai dar precisamente 1 meio. Com isto, então, o que é que nós precisamos? Precisamos, para aplicar esta fórmula, que aqui temos em cima, precisamos ter aqui em cima o 1 meio. O que é que se fez? Acrescentou-se aqui 1 meio e multiplicou-se atrás da primitiva pelo inverso de 1 meio. Ora, o inverso de 1 meio é igual a 2. E isto dá para fazer, porque esta regra assegura-nos precisamente isso. Agora, quiséssemos eventualmente passar o 1 meio que está a multiplicar para fora, este 1 meio passaria cá para fora a multiplicar, e 2 vezes 1 meio fica 1, e portanto está tudo bem. Esta expressão é de facto igual a esta que aqui temos em cima, mas esta tem a vantagem de se enquadrar totalmente com a forma que dispomos. Portanto, nós temos 1 menos f ao quadrado no denominador e no numerador temos o f',
que é 1 meio. E com isto, o que é que vamos ter agora? Vamos ter que fica 1 meio vezes 2, que é 1, e fica arcosseno do f. Arcosseno de x meios, mais uma constante real C2, e chegamos ao fim do exercício. Portanto, depois de identificar o f, e ter aqui em cima o f' e ter a expressão rigorosamente igual à regra que aqui dispomos em cima, foi só aplicá-la, fica arcosseno de f, arcosseno de x meios. O que é que agora vamos fazer? Vamos juntar esta expressão com a outra que já tínhamos lá atrás. Não nos podemos esquecer que vamos ter que subtrair. Era a primitiva de uma menos a primitiva desta segunda. E fica, portanto, a outra que obtivemos, podem recordar, é esta que aqui está. E vamos lhe subtrair a que obtivemos agora, arcosseno de x meios. E aqui não vamos pôr C1 mais C2. Vamos pôr simplesmente um C, porque podemos tomar o C1 mais C2 como sendo igual a C. Portanto, é uma constante livre e pode ficar precisamente assim como está. Chegamos ao fim deste exercício, que não era nada fácil. Espero muito sinceramente que tenham gostado. Até uma próxima.